Olá irmão do canal Templo São Paulo Leste, tudo bom com você, com sua família, com sua unidade, seu trabalho e estudo? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, sessões 81, 82 e 83. Sim, são apenas 3 sessões de poucos versículos, mas vamos ver que tem lições valiosíssimas, importantíssimas, que foram úteis naquela época, com o passar do tempo e sempre vão continuar sendo, inclusive agora e no futuro. Vamos iniciar na sessão 81, claro. Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith em março de 1832. Frederick G. Williams, ele foi chamado para ser conselheiro na presidência do sumo sacerdócio, que é a atual primeira presidência. Tinha esse nome na época, presidência do sumo sacerdócio. A princípio, esse chamado era para o irmão Jesse Gause, que foi fiel um tempo, ele era um membro, mas por não ter servido fielmente, ele acabou precisando receber a disciplina da igreja e foi excomungado. Lembrando que, mais uma vez, que a ação disciplinar não é para castigar a pessoa, mas sim para que ela possa encontrar o caminho do arrependimento, para que ela possa entender a gravidade do erro ou erros que ela cometeu e assim ela poder se reconciliar com Deus e poder novamente um dia ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. E pelo irmão ter sido excomungado, o irmão o irmão Williams acabou sendo chamado no lugar dele. Sempre a gente deve pensar isso, principalmente nós homens, que nós temos que entender que sempre devemos ser fiéis, que sempre devemos permanecer firmes e não deixar o orgulho tomar conta de nós, e devemos sempre procurar fazer a vontade do Senhor, porque o inimigo nunca para de atacar. E aí o Senhor inicia a sessão dizendo para o irmão ouvir a sua voz, a voz dele, de Cristo, e a primeira presidência sempre possui as chaves do reino e dá conselho ao irmão. Versículo 3. Portanto, em verdade reconheço e abençoá-lo-ei, como também a ti, se fores fiel no conselho, no cargo para o qual te designei, com oração constante, em voz alta e em teu coração, em público e em particular, também em teu ministério, proclamando o Evangelho na terra dos vivos e entre teus irmãos. Então o Senhor é maravilhoso e já deixa a promessa com ele. Fala aqui bem claro que ele vai ser abençoado, desde que ele seja fiel, é lógico, e sempre está fazendo oração constantemente. E o mesmo conselho se aplica a nós. A gente sempre deve orar, tanto em público como em particular e em família. A gente sempre deve orar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes for oportuno. A gente sempre deve aproveitar as oportunidades para orar e também estarmos em espírito de oração, para que assim a gente possa fazer a vontade do Senhor. E também fala de ajudar o próximo. Agora vamos ler o versículo 5. Portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Muitíssimo bem claro também, o Senhor está dizendo ajudar o próximo. Em todas as escrituras a gente vai ver que sempre devemos ajudar o próximo, e isso é enfatizado desde os 10 mandamentos que está falando. Os 4 primeiros, lembrando, fala de servir a Deus, e os outros 6 fala de servir ao nosso próximo, honrar pai e mãe, não roubar, não mentir, não adulterar, não cobiçar.
E todas essas coisas a gente deve fazer para quê? Porque isso nos aproxima do Pai Celestial. Eu gosto muito de uma frase que diz que quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Então, fazendo o bem, a gente atrai o bem e sempre vamos ter o Espírito conosco, o Espírito Santo, para poder nos auxiliar e poder nos orientar para podermos fazer aquilo que o Senhor requer de nós. E falei, se ele fosse fiel até o fim, ele iria ter a vida eterna. A mesma promessa se aplica a nós. Se formos fiéis até o fim, nós também vamos ter a vida eterna. E o Senhor completa a sessão testificando que essas palavras são dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Então, uma sessão pequena, mas olha aqui, e lições valiosas e importantes que podem ser muito bem, melhor ainda, comentadas e conversadas numa reunião familiar e numa aula, é claro. Agora a sessão 82. Ela é a revelação dada por meio de Joseph Smith em 26 de abril de 1832. A igreja já tinha passado de 2 anos de organizada, olha só que maravilha. E nessa ocasião houve o conselho da igreja e Joseph Smith foi apoiado presidente do sumo sacerdócio, ou seja, ele foi apoiado como continuou sendo profeta da igreja. E o Senhor, ele nessa sessão, ele inicia dizendo que estava perdoando os seus servos, assim como eles também, os irmãos, estavam se perdoando uns aos outros. E a mesma coisa deve ser nós, a gente deve nos perdoar uns aos outros se quisermos ter as bênçãos do Senhor. E que, porém, alguns tinham que se acautelar contra algumas coisas, porque se eles não se acautelassem e não procurassem se arrepender, eles iriam acabar sofrendo as consequências. É a mesma coisa com nós. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. De fato, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo pode escolher aquilo que quer fazer ou não fazer. Porém, sempre devemos ter em mente, todas as pessoas devem ter em mente que as pessoas são livres para escolher, porém ninguém é livre para escolher e determinar as consequências. E portanto, que a gente sempre deve escolher o bem para que a gente possa produzir bons frutos, poder fazer aquilo que o Senhor lhe requer de nós. Então vamos ler o versículo 3. Porque a quem muito é dado, muito é exigido, e o que pecar contra a luz, maior receberá a condenação maior. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Então é uma escritura que sempre é falado, a quem muito for dado, muito é exigido. A gente tem todas as escrituras, a gente tem as oportunidades, a muitos de nós, e acredito eu, de ter uma capela próxima. Então a gente deve assistir às reuniões, estudar as escrituras e fazer o bem, tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente possa agradar o Pai Celestial. A gente sempre fala isso, né? A gente ter proatividade. Viu algum lixo no chão? Pega, joga. Viu uma luz ou um ventilador ligados à toa? Vai lá, desliga. E por aí vai. Existem inúmeras, infinitas maneiras de a gente poder ajudar o próximo e poder ajudar o Senhor também e de servir na igreja. A gente pensar que o chamado do bispo ou dos missionários de tempo integral, sim, eles têm os chamados, mas nós também podemos fazer a nossa parte, inclusive ajudando eles. O bispo, os missionários, o presidente do coro, a presidente da Sociedade de Socorro, das moças primária, enfim.
sempre devemos procurar e aproveitar as oportunidades para poder servir, porque senão o Senhor também vai requerer de nós. Você teve a chance, por que você não fez? E a gente deve sempre procurar servir, não deixar, sempre lembrar disso. A quem muito for dado, muito será exigido. E quem pecar contra a maior luz, ou seja, quem teve as maiores revelações, visões e tudo, também, se a pessoa não for fiel, maior também vai ser a condenação dela. Lembra o que o Senhor disse lá quando Cristo esteve aqui na terra, que ele, para as pessoas que mesmo vendo os milagres e as coisas fantásticas que eles viram, eles continuavam incrédulos, e que ele disse: vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque se eles tivessem visto o que vocês viram, há muito eles já teriam se arrependido. Que coisa, não? E depois o Senhor orienta que eles não deveriam ignorar as revelações e nem apostatar, ou seja, nós também. Nós não devemos ignorar as revelações, os conselhos que recebemos do profeta, e a gente também não deve ignorar e nem se afastar da igreja, se afastar do evangelho. E o conselho serviu para os irmãos daquela época e serve hoje em dia. E temos que agir conforme perante Ele, o Senhor, para sermos instruídos, ou seja, a gente deve procurar adquirir conhecimento, a gente deve adquirir sabedoria, porque ninguém pode ser salvo em ignorância, todos devemos procurar aprender mais. O versículo 10, que é um versículo clássico e que diz assim: eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Tem alguma dúvida? Nenhuma. O Senhor vai fazer a parte dele quando fizermos a nossa. Tem gente que, eu queria um emprego melhor, mas não procura. Tem gente que, eu quero passar na prova, mas não estuda. Tem gente que, eu quero ter mais saúde, mas não cumpre a palavra de sabedoria, não segue determinações médicas. Então o Senhor deixa muitíssimo bem claro que Ele só vai fazer a parte dele depois que nós fizermos a nossa. Quando a gente faz a nossa parte, aí sim, de verdade, com sinceridade, aí sim Ele vai fazer a parte dele e vai nos ajudar. Do contrário, fica complicado, a gente não vai ter promessa alguma, como ele disse muito bem aqui. E você, o que pensa a respeito desse versículo 10 e das outras passagens também? Deixa aí no seu comentário, vamos aprender juntos. E o Senhor ele continua falando de ajudar o próximo. O versículo 14. Pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Suas fronteiras devem ser expandidas. Suas estacas devem ser fortalecidas. Sim, em verdade vos digo, Sião deve erguer-se e vestir suas formosas vestes. E o que é Sião? Além da terra prometida que o Senhor tem para os justos, Sião pode ser todos os lugares, pode ser, é claro, o templo, a capela, mas está falando aqui das estacas, isso inclui, obviamente, as alas e principalmente a nossa casa. Deve ser uma Sião, deve ser um lugar onde o Espírito do Senhor possa habitar. E ele está falando aqui, né, de crescer, de se fortalecer. O que cada um de nós estamos fazendo para apoiarmos a nossa estaca? O que eu estou fazendo aqui para ajudar a estaca que eu pertenço e tal. Esse deve ser o nosso pensamento. A gente procura seguir o conselho dos líderes. Irmão Ari, os líderes não são perfeitos, às vezes eu não concordo com isso, aquilo.
Então procura os irmãos, conversa, é claro, com jeito e em espírito de oração, porque os líderes também precisam de apoio, precisam de ajuda, de auxílio. Talvez você possa saber ou entender alguma coisa que possa auxiliar no desenvolvimento da ala, da estaca, e assim podemos ajudarmos na igreja, no evangelho, para que a gente possa erguer Sião. Como ele disse aqui, né? Suas estacas devem ser fortalecidas. Formosas vestes, ou seja, as vestes brancas, a gente deve ter a visão, como falamos, da roupa branca do batismo, mas aqui está falando das vestes brancas da roupa do templo e principalmente as vestes brancas do reino celestial. Então vamos ter em mente, lembrando mais uma vez, pense celestial como o profeta nos aconselhou. A gente deve procurar fazer para que aí a gente tenha como objetivo e uma meta também de ter um pensamento celestial e assim fazemos obras celestiais, tá? E o Senhor, ele nos orienta a sermos unidos e consagrarmos os bens para auxiliar. A gente deve procurar ajudar o máximo que a gente pode, mas é claro, com sabedoria, que a gente também deve procurar agir, para que a gente também não deixe a nossa família passando por necessidade, mas a gente deve agir com sabedoria para auxiliarmos, para que assim a gente possa ver quem está necessitado e quem precisa de auxílio. Versículo 18. E tudo isso para o benefício da Igreja do Deus vivo, para que todo homem desenvolva seus talentos, para que todo homem adquira outros talentos, sim, até 100 vezes mais, para que sejam lançados no armazém do Senhor, a fim de se tornarem propriedade comum de toda a Igreja. O Senhor deixa bem claro aqui de consagrar, ou seja, de auxiliar. Se vê que alguma pessoa está passando por um momento difícil, já falamos aqui, auxilia. E aqui ele também fala dos seus talentos, ou seja, os dons do Espírito. Nem todos possuem os mesmos dons, porque o Senhor fez isso para que assim a gente possa se complementar, para que assim a gente possa auxiliar uns aos outros. Algumas pessoas têm mais facilidade com algo e têm mais dificuldade com outra. Então que a gente possa auxiliar, ver o que uma pessoa tem dificuldade, vai lá e auxilia, ajuda essa pessoa. Eu, por exemplo, na missão, eu conheci um irmão que ele aprendeu a ler através da leitura do livro de Mórmon. Isso a gente, claro, a gente pode auxiliar com alimentos, com medicações, se for o caso, mas uma coisa, por exemplo, muito importante, se sabe que alguma pessoa tem dificuldade ou não sabe ler e tudo, ajuda a pessoa a ler. É importantíssimo e é algo tão gratificante e edificante e é uma forma também de ajudarmos o próximo. O versículo 19. Todo homem procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Pequeno esse versículo, porém bem forte, hein? Está falando aqui de termos os olhos fitos na glória de Deus. Lembra que a gente estudou lá na sessão 18 e a gente continua vendo. E como a gente sabe que nós temos os olhos fitos na glória de Deus? Se a gente procura amar o nosso próximo, se a gente fica se achando melhor que o nosso próximo por causa de tom de pele, condição financeira, oportunidade de estudo ou alguma coisa, se a gente está deixando o orgulho nos dominar ou fazer a gente se sentir melhor que outra ou outras pessoas, nós não vamos estar agindo com os olhos fitos na glória de Deus. A gente vai estar agindo de forma que o inimigo gosta, que o inimigo se agrada.
E não deve ser essa a nossa atitude. A gente não deve se sentir melhor, porque eu nasci no lugar tal e você nasceu no lugar não sei o que, ou eu tenho isso, você não tem, eu sou isso e você não. De forma alguma, a gente nunca deve procurar diminuir o nosso próximo. A gente deve sempre procurar edificar. As Escrituras mesmo falam que aquilo que é de Deus edifica, leva para cima. Mas aquilo que incentiva a praticar o mal é do inimigo. Então, por isso, a gente deve ter, como ele fala aqui, né, fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. E fala, procurando ajudar o próximo. Ou seja, ter empatia. Saber se colocar no lugar da pessoa, entender o que ela está passando, qual é a dificuldade, qual é a necessidade que ela precisa, e não da gente ficar julgando, atacando, apedrejando. Ao contrário, a gente deve, mais uma vez dizendo, a gente deve edificar. Agora o versículo 23. Deixai o julgamento somente para mim, porque ele é meu e eu recompensarei. A paz seja convosco. Convosco continue minhas bênçãos. É algo que a gente muitas vezes fica tentado a cair, a de querer julgar as pessoas, a de querer atacar as pessoas, a de querer, fulano está passando por isso, porque deve ter sido isso, aquilo, eu não sei o que. E não, a gente não deve ficar apedrejando. Lembrando mais uma vez lá daquela mulher que foi apanhada em adultério. Porque aqueles hipócritas queriam que ela fosse apedrejada e queriam fazer o Senhor cair em contradição. Mas o que aconteceu? Eles ficaram lá hipocritamente acusando, até o Senhor dar sua resposta clássica. Aquele que nunca pecou ou não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra essa mulher. E eles todos foram indo embora, porque todos eles tinham e estavam em pecado. Do contrário, eles teriam permanecido. Então, e o Senhor ainda disse para ela, vai e não peques mais. Sempre lembrar disso. Então essa deve ser a nossa atitude. A gente não deve ficar julgando. A gente tem essa tendência, mas a gente deve evitar. Porque aquela pessoa que muito julga, eu já vi acontecer isso muitas vezes. Tinha gente que ficava julgando, criticando outras pessoas. Que fulano é sem vergonha, é isso, é aquilo. Até que um dia essa pessoa também acabou caindo no mesmo erro, ou alguém próximo dela, um filho ou filha, acabou cometendo o mesmo erro, ou pior, e aí o que aconteceu? Ela acabou trazendo o mal para si. Então a gente não deve apedrejar, a gente deve edificar. Agora a seção 83 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 1830. Isso. Perdão, 1832. Desculpa. Quando ele estava reunido em conselho com seus irmãos. E o Senhor fala a respeito sobre as mulheres e crianças. Vamos ler o versículo 2. As mulheres têm o direito de receber dos maridos o seu sustento, até que eles lhes sejam tirados e, se não forem transgressoras, terão participação na comunidade da igreja. Ou seja, as mulheres que eram fiéis, elas tinham direito a receber a ajuda da igreja, que tinham os irmãos que precisavam deixar o lar para poder servir uma missão, e as mulheres que fossem fiéis iriam receber o auxílio. Mas as que, caso tivesse o marido lá, elas deveriam receber deles o proveito. Então, é dever do homem trabalhar e prover o lar. Existem famílias que às vezes tem situações que a esposa precisa trabalhar
mas o papel principal de sustentar e manter um lar é do marido, é do homem. Ele deve ser o provedor do lar, tá? E também o versículo 4. Todos os filhos têm o direito de receber de seus pais o seu sustento até alcançarem a maioridade. Ou seja, o marido, o pai, o homem, ele além de prover a sua esposa, ele também tem que sustentar os seus filhos. Todos nós devemos trabalhar, devemos ser autossuficientes, devemos auxiliar a nossa família. Lá no Novo Testamento, deixa bem claro, o apóstolo dizendo ao povo que aquele que não cuida da sua família e nem dos seus é pior do que o infiel. Então, as escrituras não deixam dúvida. Repetidamente é escrito: o homem deve prover o lar, deve manter sua esposa, deve manter seus filhos, deve auxiliá-los, não deixar faltar as coisas que necessitam, não deixar faltar o alimento, a roupa, a medicação, enfim, tudo o que for necessário. O homem deve sempre manter o seu dever, deve sustentar o lar. E os necessitados podem e devem ser ajudados conforme for necessário, conforme a situação que eles estejam passando. E o versículo 6. E o armazém deverá ser mantido pelas consagrações da igreja e prover-se-á subsistência das viúvas e dos órfãos, como também dos pobres. Amém. Como, mais uma vez dizendo, tinha irmãs naquela época que ou o marido estava servindo missão, ou tinham irmãs que acabavam ficando viúvas, o marido falecia, e até hoje isso acontece. As irmãs que estão passando necessidade, os filhos menores de idade, ou quem for especial, é claro, vai receber o auxílio da igreja, isso conforme a orientação e diretriz do bispo, que o bispo vai aconselhar e vai ver quem realmente é necessitado, quem está precisando de ajuda, e maneira que todas as pessoas vão poder auxiliá-los. Importantíssimo. A gente então, naquela época, ainda não existiam essas grandes cidades que tem agora, então era muito comum. As coisas que eram feitas em fazendas e doação de alimentos. E hoje então que nós possamos ser fiéis na oferta de jejum, além do dízimo, é claro, e no auxílio humanitário, enfim. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Olha só, quanta coisa a gente pôde comentar, mas deixa aí no seu comentário também o que você gostou e o que acha que pode ser acrescentado e comentado. É essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez faço o convite que você, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos que você conhece e não se esquece de deixar o seu like, tá bom? E de inscrever para poder ajudar. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima aula. Tchau.